Gente, eu sou a Flávia Almeida, sou designer de interiores, especialista em Feng Shui. Tô fazendo 50 dias aqui com dicas bem especiais, bem bacanas sobre o Feng Shui. Hoje nós vamos falar sobre cores para quartos. As pessoas comentam bastante nessa questão de cores, falam bastante. E eu, particularmente, não é um tema que eu costumo falar muito. Por quê? Ele precisa ser muito bem explicado, né? E bem relacionado. A gente não tem como falar de cor sem falar de elementos e tudo mais. Mas eu vou simplificar aqui um pouco, tá? Pra gente poder, pra eu poder dar dicas pra vocês sobre quarto, tá bom? Então, entendam que a melhor maneira de saber é quando você aplica o baguá, tá? Primeira coisa, você vai aplicar o baguá e você vai saber qual a melhor cor para aquele ambiente. Mas acontece que às vezes as cores, por exemplo, se for amarelo, a gente não vai recomendar, né? Às vezes um quarto que cai lá no centro da casa, a gente pode usar o amarelo. Mas o Feng Shui não vai recomendar um quarto inteiro amarelo, né? Não faz sentido. Então, nem sempre as cores do baguá a gente utiliza nos quartos. A gente pode usar em objetos, a gente pode usar outras formas de ativações, né? Nem sempre são cores que a gente ativa. Mas, então vamos lá, vamos ver aqui, vamos seguir aqui meu cronograma, que senão começa a falar demais. Evite cores muito quentes, vermelho, laranja e amarelo. Essas cores, elas são muito estimulantes. E o quarto, qual que é a intenção do quarto? Dormir, né? A gente sempre vai ter um momento de descanso, um momento íntimo, né? De relações e tudo mais. Ou uma criança, mesmo que seja, a gente pode ter no quarto algumas pitadas de cores, mas não uma parede inteira lá cor-de-rosa não, uma parede inteira laranja, por exemplo. Essa criança ela vai ficar muito, super estimulada, né? E o mesmo vale para outras pessoas, por exemplo, tem gente que quer ativar o amor, daí vai lá e pinta um monte de coisa de vermelho e daí para de dormir, porque a gente tem a energia do elemento fogo e ela é ativa demais, né? Então a gente evita cores muito quentes no quarto, isso é a primeira indicação. Salmão não é indicado para quarto de casal, porque ela é uma cor atrativa, então a gente evita, porque senão você vai colocar várias pessoas na tua relação, né? Então a gente não quer esse tipo de problema. O azul, ele não é interessante para quem tem já um aspecto depressivo, tá? A gente tem muita água, muito elemento água, então a gente evita um quarto inteiro azul, uma casa inteira azul, para quem já tem esse processo de depressão. Porque às vezes o que acontece? A pessoa nem sabe, né? Mas a cor pode estar estimulando ela. A água, ela tem essa questão já das emoções, né? Fluírem demais e pode atrapalhar um pouco. Então a cor azul ela já tem essa tranquilidade, essa calmaria. E no caso de uma pessoa que tem algum tipo de depressão, seja num nível mais alto ou menos, é complicado, né, a gente aplicar o azul naquela, mesmo que seja um azul escuro, um azul claro, não interessa o tipo de azul. O azul, ele não é indicado, tá? Uma outra coisa bem bacana é a gente pensar que, se você tiver em dúvida, você pode utilizar o branco, né? Por exemplo, quando você não sabe, Flávia, eu não sei que cor que eu utilizo. Então tá, então a gente coloca uma cama de madeira, a gente coloca um guarda-roupa branco, a gente coloca algum tipo de móvel colorido, objetos, qualquer coisa que você coloque, você pode colocar cor, mas na dúvida, vá de branco, porque ele vai ser mais fácil, tá? Branco é branco, branco não é gelo, tá bom? Então, existem várias tonalidades hoje, inclusive eu tenho a minha casa, o meu quarto, ele é que cor que é aquela? Como que eu posso defini-la? Ele é um pouco mais leve do que um turquesa, né? Então, o meu quarto, eu optei pelo azul, mas a gente em casa não tem nenhum tipo de problema de depressão. Pelo contrário, a gente é muito estimulada. Então, a ideia é fazer com que aquele seja um refúgio mesmo, né? Um local mais calmo. Como o verde já está em todas as plantas, em todas as coisas, a gente terminou evitando um pouco, mas o verde é uma boa opção também, tá? A tonalidade das cores também a gente pode perceber, né? Olha ali atrás de mim, a gente tem dois tons de verde. De repente, uma pintura como essa aqui num quarto pode ficar bacana,
mas no lugar, se é um quarto infantil, por exemplo, você pode colocar ali uma outra cor, uma terceira cor, pode ser o branco, pode ser um amarelo mais claro, no caso de um quarto infantil, né? Desde que ele não fique diretamente ligado, assim, sabe? Um tomzinho assim, mais bebê. A gente precisa aprender a trabalhar, né? Entender um pouquinho sobre cada cor é fundamental quando a gente vai colocar num quarto, né? O branco, ele tem todas as cores, então ele é muito bacana, ao contrário do preto. Pessoal, o meu irmão tem uma parede inteira preta no quarto dele. Qual que é a motivação dele? Ele é uma pessoa mais introspectiva, ele gosta de ficar ali, né? Embora ele seja muito brincalhão, ele tem esses momentos reservados dele. Então, é uma opção, né? E isso vai mexer com a gente, não tem como. Bom, eu comentei no início para vocês que cores fica um pouco complicado e parece que eu não quero falar, mas não é isso. É que são vários detalhezinhos pra gente conseguir compreender. Então, teria que ser assim longo esse vídeo para eu poder falar tudo sobre cores para vocês e ainda ia faltar, né? Uma outra cor que antes de ir eu comecei a falar e parei é o cinza, tá? Na minha casa eu tenho bastante tons acinzentados, o meu muro, tudo. E eu gosto de cinza, eu acho uma cor sofisticada, uma cor bonita, ela tem uma pegada chique, né? Porém, você pode perceber também que é a cor do céu quando tá pra chuva. Quando a gente pensa num cinza, a gente pensa em fumaça, né? Numa coisa nublada. Se você não souber trabalhar bem essa energia num quarto, por exemplo, num quarto eu não colocaria, tá? A não ser que você consiga trabalhar muito bem, como um jogo de cores, igual a gente tem aqui na parede, que você consiga colocar objetos que tragam, né, mais clareza, mais leveza, se você usar bastante branco, né, se a iluminação for bacana, se você tiver alguma poltrona que se destaque com uma cor mais colorida, você não precisa colocar nas paredes as cores, essas cores quentes, mas de repente se você tiver uma poltrona vermelha num quarto, pode ser interessante, né? Então, fica explicado, mas não tão explicado, as decisões a gente precisa ter um pouco de intuição, ter um pouco de clareza, né? Entender sobre essas cores é tão importante para que a gente realmente possa fazer um bom trabalho num quarto. Eu podia chegar aqui para vocês e falar assim, não, usa verde, usa azul, usa a cor de rosa, porque são cores que eu não vejo problemas em serem usadas, né? Mas eu prefiro vir aqui e ser realista com vocês e realmente passar aquilo que tem o pró, mas tem o contra, né? Então a gente precisa ficar atento realmente para conseguir perceber esses detalhezinhos que o Feng Shui mostra pra gente, né? Eu não acho bacana eu chegar e falar assim, não, vamos todo mundo pintar o quarto de rosa então, que é a cor do amor. E se você não gosta de rosa, né? E se você já é uma pessoa amável, dócil demais, e eu te falo pinta de cor de rosa, e aí você vira um boneco, né? Você simplesmente, todas as pessoas vão conseguir te manipular. Por quê? A interferência do rosa te dá mais docilidade ainda. Então, presta atenção, né? Estuda um pouquinho sobre a cor. É interessante, o Feng Shui vai estar detalhando isso para vocês, né? Sempre. E o aspecto das cores, no geral, são bem bacanas. A gente consegue compreender e fazer com que elas sejam realmente aplicadas da maneira correta, tá bom? Então, um beijo. Eu sei que vão ter dúvidas sobre esse vídeo, eu quero que vocês falem aqui pra mim, tá bom? Beijo, até amanhã.